Então, bom dia a todas e todos. No nosso encontro de hoje, nós trataremos especificamente sobre a competência territorial no processo do trabalho. Como todos sabem, a competência territorial, ou competência em razão do foro, em razão do território, em razão da localidade, se trata de um tipo de competência relativa, porque envolve interesses privados. É uma tentativa de identificar qual é a localidade em que a ação deve ser ajuizada. Não é como a competência material, que envolve interesse público, portanto, a eventual inobservância da competência material acaba gerando uma nulidade absoluta. Na competência territorial, não. Se por acaso uma ação for ajuizada num local que, em tese, não é o foro competente, e se não houver manifestação de insurgência da parte contrária, a competência se prorroga. O que significa a competência se prorrogar? Significa que significa dizer que aquele foro que era territorialmente incompetente passa a ser competente. Já na incompetência absoluta, isso não é possível. Não há prorrogação de competência quando a gente trata de uma incompetência material, uma incompetência funcional. Ao contrário, ela vai poder ser arguída em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer instância. Uma outra informação ou característica da incompetência territorial é que ela não pode ser acolhida de ofício, diferentemente da competência material, da competência funcional. A competência territorial precisa ser arguída necessariamente pela parte adversária. O juiz não vai poder conhecer daquela questão se não tiver sido provocado. E uma vez não provocado o juiz, ocorre esse fenômeno da prorrogação da competência, que é aquele juiz que era territorialmente incompetente, por ausência de provocação da parte contrária, da parte interessada, passa a ser competente. Para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que o empregado tenha prestado serviços apenas no Rio de Janeiro, foi contratado no Rio de Janeiro. Prestou serviço, foi contratado lá, prestou serviço lá durante 5 anos, enfim, encerrou. E aí ele resolveu se mudar para Brasília. E de repente ele ajuiza uma ação trabalhista aqui em Brasília. Brasília, em princípio, à luz das regras do artigo 651, não é o foro competente, porque o artigo 651 caput estabelece que o foro competente é aquele da prestação de serviço. Essa é a regra geral. A jurisprudência evoluiu para dar uma interpretação extensiva ao parágrafo 3º do artigo 651, no sentido de que pode ser tanto o foro da contratação como o local da prestação de serviços. Mas no nosso exemplo, Brasília não é nem o local da contratação do empregado, nem o local em que os serviços foram prestados. Então, em tese, o Foro de Brasília ele é territorialmente incompetente. Pois bem, uma vez citada a reclamada sobre a existência de uma ação em seu desfavor, ela tem 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Ela pode estar lá no Rio de Janeiro e simplesmente, pelo PJE, entra na internet, acessa o PJE, apresenta sua petição de exceção de incompetência territorial. E aí o juiz vai avaliar. Né? O juiz, se ele perceber, ele deve abrir prazo, né, por força do contraditório, para o reclamante que ajuizou a ação, para que o reclamante se manifeste. Né? Olha, tem uma exceção de incompetência territorial aqui, dizendo que o local da prestação de serviço e o local da contratação é o Rio de Janeiro, portanto, Brasília não seria o foro competente. É isso mesmo? Aí o reclamante, né, que é o excepto, vai poder dizer, não, não é isso, na verdade eu fui contratado em Brasília para prestar serviço no Rio de Janeiro. Bem, aí se forma um contraditório. Mas vamos supor que o juiz, o reclamante, ele não fale nada. Se ele não falar nada,
né, não impugna nada, ele não se manifesta, aquelas informações apresentadas na exceção de competência territorial pela reclamada são consideradas presumidamente verdadeiras, o juiz decide. Opa, o local da contratação foi o Rio de Janeiro e da prestação de serviço também, então acolho a exceção de competência. Normalmente é isso que acontece. Entretanto, vamos supor que o reclamante ajuiza a ação trabalhista em Brasília e a empresa do Rio de Janeiro não fale nada, ou deixe o prazo de 5 dias transcorrer in albis. O que é transcorrer in albis? Transcorrer em branco, transcorrer sem a apresentação da exceção, sem tomar nenhum tipo de atitude de medida. Nesse caso, o juiz, ainda que saiba que não seja incompetente, ainda que ele entenda ser incompetente sob a perspectiva territorial, ele não vai poder fazer nada, porque a competência vai se prorrogar. O que é prorrogar a competência? É confirmar a competência daquele local em que supostamente não era territorialmente competente. Portanto, a competência territorial depende, né, de provocação da parte interessada e o juiz não pode acolher de ofício. Uma vez não apresentada a exceção de incompetência territorial e uma vez apresentada essa exceção de incompetência territorial de forma intempestiva, portanto, fora do prazo de 5 dias, a competência do foro incompetente se confirma. Em outras palavras, né, acho que ficou claro para vocês, aquele foro que era territorialmente incompetente passa a ser competente. Beleza? Então a gente acabou já falando aqui dos procedimentos, né, alusivos à apresentação da exceção de incompetência territorial. Vamos ler o artigo 800. O artigo 800 ele foi significativamente modificado pela reforma trabalhista, ou seja, pela Lei 13.467 de 2017. Antigamente, a exceção de incompetência era apresentada junto com as outras modalidades, no mesmo prazo das outras modalidades de resposta do réu, da contestação, para evitar esse descompasso. E aí eu até concordo, né? Assim, até para de alguma forma salvaguardar o reclamado, que via de regra é o empregador, né? Eles permitem, a reforma trabalhista, acho que de maneira correta, permite que essa discussão sobre a competência territorial seja feita de forma antecipada. Porque o que acontecia no passado, antes da reforma trabalhista? O reclamante, às vezes, apresentava no local incompetente, né, cujo foro era incompetente, o reclamado teria que vir ao foro incompetente, ter um custo com deslocamento para apresentar sua exceção. Não fazia muito sentido isso. Então, agora a reforma trabalhista, ela corrige e permite que o reclamado discuta a incompetência sem precisar ter um custo de deslocamento para Brasília, porque a exceção de incompetência anteriormente era apresentada em audiência. Então, para evitar isso, a reforma trabalhista está permitindo, olha, antes de designar a audiência, o reclamado vai poder discutir isso aí. Então, acaba sendo um procedimento mais lógico. Tá? Claro, um procedimento pensado na figura do reclamado, mas não tem problema nenhum. Se for um procedimento que é justo, que é razoável e evite custos desnecessários, tanto melhor. Mas olha como é que é. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á. Olha a mesóclise aí que ficou famosa ontem aí nos comentários das redes sociais. Seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 dessa consolidação, até que se decida a exceção. Protocolada a exceção, o procedimento principal fica suspenso até decidir qual é o foro competente. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante, o excepto, e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Então, o reclamante, os litisconsortes, têm prazo comum de 5 dias para dizer não, é isso mesmo, não é isso mesmo, enfim. Parágrafo 3º.
Às vezes há controvérsia do local da prestação de serviço, há controvérsia sobre o local da contratação, então o parágrafo terceiro fala justamente disso. Havendo controvérsia fática, que seja importante, essencial para definir qual é o foro competente, o juiz deve marcar uma audiência para fazer uma instrução sobre isso. Então, parágrafo terceiro. Se entender necessária a produção de prova oral, depoimento das partes, portanto, e testemunha, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o recipiente e suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Olha que interessante. Se o juiz entender que há necessidade de audiência, ele vai garantir o direito ao reclamado, que é o recipiente, quem apresentou a exceção, de ser ouvido, e também as testemunhas desse reclamado por carta precatória, para evitar o custo, né? Porque do contrário, de nada adiantaria. Eles teriam que vir para Brasília ou para o foro que está sendo alegado como incompetente, com custos de despesa de transporte de ônibus, de avião, o que for, para fazer a instrução. Então, para evitar esse custo, eles vão poder ser ouvidos por carta precatória. Claro que aí enrola o processo, né? O processo que é para demorar nessa fase aí 1 mês, vai demorar 1 ano. Porque até expedir carta precatória. Agora, com a audiência telepresencial, o próprio juiz pode resolver isso. Olha, vou ouvir o recipiente, que é o reclamado, quem apresentou, portanto, a exceção de competência, né, em uma audiência telepresencial. As suas testemunhas também. Aí resolve. Aí, parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a prestação de defesa e a instrução processual perante o juiz competente. Ou seja, decidido para o bem ou para o mal, decidido acolhendo a exceção ou não acolhendo, o processo vai seguir seu curso e aí vai ter a audiência mesmo que era aquela inicial, né, marcada para a apresentação das demais modalidades de resposta do réu, né? Contestação, reconvenção, algum outro tipo de exceção, enfim, de suspeição, impedimento, o que for, e aí toca o barco, né, com audiência de instrução, sentença e assim por diante. Então, é um procedimento bem lógico que busca evitar custos desnecessários ao recipiente, que é o reclamado, via de regra, o empregador. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao procedimento? Tá bom. Agora a gente vai às regras de distribuição de competência territorial que se encontram previstas no artigo 651 da CLT. Olha só, no processo civil, a regra principal de competência é do foro do domicílio do réu. Esta é a regra geral. Até para possibilitar que o réu exerça o seu direito de defesa. Você imagina se fosse o foro do autor. O réu ia ficar numa posição de fragilidade muito grande. Assim, o contrato foi celebrado em Brasília, o autor se mudou para Manaus, vai ajuizar lá? Não faz muito sentido isso. Então, a lógica de distribuição de competência territorial visa sempre favorecer, né, o acesso à jurisdição. No caso do processo civil, o mote principal, né, desse acesso à jurisdição é a figura do réu, que precisa exercer seu direito de defesa. No caso do processo de trabalho, não seria justo que fosse a mesma situação, porque vai que a sede da empresa se transfere de lugar. Quer dizer, vai ser na sede da empresa, no local da sede da empresa, o autor não vai ter acesso a essa jurisdição, porque existe uma disparidade econômica presumidamente reconhecida entre empregado e empregador. Então, não poderia simplesmente dizer, é no domicílio do empregador. Então, o que o legislador, acho que de forma muito sábia, pensou? Vamos favorecer o acesso à jurisdição para aquela localidade em que supostamente ambos tenham acesso. E qual que é a localidade que ambos têm acesso, presumidamente? O local da prestação de serviço. Em algum momento, ambos residiram lá. Ou, ainda que não residiram, né, tinham acesso àquela localidade. Por isso que o artigo 651 diz: a competência, olha o cuidado com a leitura da CLT, e aqui está claro.
a competência das juntas de conciliação e julgamento. Existem juntas de conciliação e julgamento hoje, pessoal? Não existem. As juntas de conciliação e julgamento, a gente vai lembrar lá daquela aula de história, elas existiam quando o órgão de primeiro grau da Justiça do Trabalho era um órgão colegiado com o juiz titular, né, o juiz togado, melhor dizendo, desculpa, e os juízes classistas, né, eram 3 em cada junta. A representação classista, esses juízes classistas, né, que eram indicados pelos sindicatos, eles foram extintos com a emenda constitucional 24 de 99, de 1999, de modo que as juntas de conciliação e julgamento passaram a ser chamadas de varas do trabalho e o juízo lá é exercido monocraticamente, né, ou seja, por um juiz, o titular ou o substituto, enfim. Mas as varas, né, elas são ocupadas, no mínimo, por um juiz. Ok? E ele vai decidir o processo sozinho. Ele não vai decidir em colegiado esse processo. Ainda que tenha um juiz substituto lá, né, dividindo a vara com ele. Não vão ser os 2 juízes que vão dar votos, né, no mesmo processo. Cada juiz vai cuidar de um processo. Então, voltando. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços, ainda que tenha sido contratado no outro lugar, local ou no estrangeiro. Vejam que, olha como é que a jurisprudência evoluiu. Fala que é no local da prestação de serviços, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então, esta é a regra principal. Mas, em nome do princípio de acesso à jurisdição, o parágrafo 3º passou a ser interpretado junto com o artigo 651. É como se a gente tivesse excluído esse ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Na verdade, hoje, o entendimento jurisprudencial é que a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador ou no local da contratação, ou no local em que ele foi contratado. Porque às vezes ele é contratado num município para prestar serviço em outro. Pode escolher qualquer um dos 2. E a parte final do artigo 651 diz exatamente o oposto. Né? Só que a interpretação evoluiu para favorecer o acesso à jurisdição. Às vezes, olha o que acontecia. O fazendeiro contratava ele no município X para prestar serviços a 600 quilômetros dali. E aí, quando o contrato era extinto, o empregado não vai ficar na fazenda do fazendeiro, ele é praticamente expulso de lá. Aí ele volta para a cidade, onde ele foi contratado, que é supostamente onde ele tinha os seus laços. Imagina se ele tivesse que ajuizar a ação 600 quilômetros ali. Ele não ia ajuizar. Ele não ia ajuizar. Ele simplesmente deixaria passar. Né? Então, para favorecer o acesso à jurisdição, o parágrafo 3º ele foi interpretado de maneira muito mais ampla. Olha o que diz o parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promove a realização fora do lugar do contrato de trabalho, ou seja, fora do lugar que ele foi contratado, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato, onde ele foi contratado, ou no da prestação dos respectivos serviços. Então, na verdade, o parágrafo 3º passou a ser a regra geral, segundo o entendimento jurisprudencial do TST. Pode escolher, no local da contratação ou da prestação de serviço. Professor, mas se ele prestou serviço 5 meses num município, 6 meses no outro, 10 anos no outro, vai ser no município que ele prestou, na vara de trabalho da localidade em que ele prestou mais tempo? Não, em qualquer uma delas. Então ficou lá 10 meses num lugar, 5 anos no outro e 7 meses no outro, ele vai poder escolher qualquer uma dessas 3 localidades para ajuizar a ação trabalhista. E se o local de contratação dele for outro, ainda tem uma 4ª opção, que é o local da contratação. Está clara a regra geral, digamos assim? Era o local da contratação, da prestação de serviço, excepcionalmente, para aquelas atividades aqui, ó, parágrafo 3º,
para aquelas atividades em lugares incertos, transitórios, quando o próprio empregador, ele tipo um circo, né? Fica num município um mês, no outro município 2 meses, em que ele presta serviço, né? O próprio empregador, não é o empregado, mas o empregador, ele tem suas atividades em locais incertos. Esse entendimento mais restritivo, né, que o parágrafo terceiro só diria respeito a essas situações, foi ultrapassado para se entender que, independentemente se o empregador ele tem atividades em locais incertos, eventuais, transitórios, o que for, se o empregado, aí é a figura do empregado, se o empregado ele foi contratado no local para prestar serviço no outro, o empregado vai poder escolher o local da contratação ou da prestação de serviço. Na prática, e mais uma vez para a gente não descolar a realidade entre teoria e prática. Na prática, essas discussões são raras. Normalmente, o empregado presta serviço em Brasília, a juização é em Brasília. Presta serviço no Rio de Janeiro, a juização é no Rio de Janeiro. Então é raro ter uma exceção de incompetência. De vez em quando aparece. De vez em quando aparece. Né? Me recordo de um caso em que o empregado ele foi contratado numa cidade chamada São Francisco, né, em Minas, para prestar serviços lá, e ajuizou a ação aqui, e o advogado era daqui. Aí foi ajuizada uma ação, foi apresentada uma exceção de competência territorial, e eu acolhi. Né? Um último caso, o empregado era de Brasília, morava em Brasília, mas ele prestou serviços em Anápolis, numa fazenda. E aí a discussão maior era qual foi o local da contratação? Foi Anápolis ou Brasília? Na verdade, ele foi contratado em Anápolis, né? Ele residia em Brasília, mas ele foi contratado em Anápolis, que era onde foi todo, né, feita a contratação, o processo de contratação dele, né? Ele apareceu lá em Anápolis, tal, entendeu? Ele só residia em Brasília, era uma cidade próxima, então, enfim. Então, em princípio, também se entendeu que deveria ser o foro de Anápolis, mas às vezes, assim, a situação ela é muito tênue, né? Porque, por exemplo, se ficasse demonstrado que o contrato havia sido assinado aqui em Brasília, aí já era outra figura, né? E às vezes é assim, fica meio misto, né? A lei não é tão clara. Tá bom, mas ele participou de umas conversas aqui em Brasília, ele por telefone, e aí, como é que faz? Quer dizer, houve um contato por telefone com ele estava em Brasília, mas a formalização do contrato dele foi em Anápolis, e a legislação não é tão clara. E aí acaba gerando a possibilidade de decisões diferentes, a depender do entendimento de cada juiz. Beleza? Tá. Então, agora, uma vez estabelecidas uma vez estabelecida a regra geral, vamos falar um pouco das exceções. A primeira exceção que o artigo 651, parágrafo 1º, apresenta é relacionada a uma categoria muito específica de empregados viajantes cada vez mais em extinção. Agora, com o cybercomércio, né, não se tem mais, ainda existe, né, às vezes eles vendem produtos muito específicos, aí eles acabam tendo que ir, né, de porta em porta vendendo esses produtos. Me recordo aqui de cabeça um caso de um empregado viajante que ele vendia produtos veterinários, então ele ia para as fazendas, tal, para fazer essa venda. Então, ele tinha uma rede, né, de clientes que ele precisava viajar para vários municípios, que era o caso. Aí o artigo 651, parágrafo 1º, fala que, nesse caso, né, vai depender muito se ele estiver vinculado a um empregador que está estabelecido, tem um escritório estabelecido no município, né, de modo que o foro competente seria a vara do trabalho do estabelecimento em que ele esteja vinculado. Então, vamos supor que ele viaje, mas ele tem, sim, ele viaja, mas ele sempre volta aqui para o escritório de Brasília, ele tem reuniões aqui no escritório de Brasília,
aí ele vai ter que ajuizar a ação na vara do trabalho do estabelecimento que esteja vinculado. Agora, se ele não estiver vinculado a nada, né, por exemplo, a nenhum escritório, vamos supor que ele fique solto aqui no Centro-Oeste, mas o contato dele é no Rio de Janeiro, ele não vai para o escritório do Rio de Janeiro. Aí ele pode escolher, né, ajuizar a ação no seu domicílio, onde ele reside, o autor, né, o empregado, ou na localidade mais próxima desse domicílio. Mas, assim, é muito raro. Eu não me recordo de cabeça aqui ter algum tipo de discussão nesse sentido. A outra situação é dos empregados brasileiros que laboram no exterior. A primeira coisa que a gente tem que avaliar, primeiro, tem que ser brasileiro. A ideia aqui da legislação brasileira é que o cidadão brasileiro que mora no exterior tem algum local para ajuizar essa ação. E que esse local pode ser o Brasil. Não é que ele não vai poder ajuizar a ação no exterior, vai depender da lei do país lá em que ele prestou serviço. Que nem um americano que trabalha aqui no Brasil. Ele vai poder ajuizar a ação aqui no Brasil. Eu não sei como é que é a legislação americana em relação a isso. Talvez ele consiga ajuizar essa mesma ação nos Estados Unidos. A ideia aqui é permitir que haja um porto seguro, entre aspas, né? Haja a possibilidade desse empregado brasileiro ajuizar a ação aqui no Brasil. Se existe competência territorial concorrente no outro país, aí é uma questão da legislação, né, do outro Estado estrangeiro que é soberano em relação a isso. Mas no Brasil ele vai poder ajuizar a ação, tá? Se for um empregado brasileiro. Aí se for um empregado estrangeiro que trabalhe no exterior, não, aí não. Aí não tem um requisito. Tem que ser um empregado brasileiro, nato ou naturalizado, que labore no exterior. E desde que não haja convenção internacional em contrário. Por exemplo, no caso da construção de Itaipu, da usina hidrelétrica de Itaipu, salvo melhor juízo, ali no tratado internacional que foi bilateral, né, que determinou a construção da usina, dizia que qualquer controvérsia seria decidida pelo Paraguai. Olha que beleza. O país, o Brasil, melhor dizendo, que era o país mais importante ali da construção, já querendo fugir da sua própria justiça do trabalho. Por que será, né? Porque não há interesse dos que construíram a usina, das empresas de engenharia que construíram a usina, de ter os seus empregados julgados pela justiça brasileira, que era mais social, mais protetiva, enfim. Né? Não tem inocente aí nessa história. Então, nesse caso, a regra excepciona. Não, né, embora um brasileiro que trabalhe lá do lado paraguaio, né, digamos assim, ele vai ter que ajuizar a ação lá no Paraguai. Nesse caso, tinha que ajuizar, né, porque já prescreveu, a usina foi construída há muito tempo. Uma outra pergunta interessante tá bom, é um empregado brasileiro laborando no exterior, mas ele foi contratado lá no exterior. Foi contratado no exterior, presta serviço no exterior. Faz sentido ajuizar uma ação aqui no Brasil? Exemplo, vamos supor que tem uma lanchonete lá bem pequenininha na Tailândia. Aí esse empregado brasileiro foi contratado lá na Tailândia, porque morava na Tailândia, e foi mandado embora, ele estava lá na Tailândia, prestou serviço sempre na Tailândia. Faz sentido ele ajuizar aqui? Bem, na prática isso não vai acontecer, porque ele vai ajuizar a ação aqui, ainda que se aceite a competência territorial de alguma vara do Brasil, como é que ele vai executar essa lanchonetezinha da Tailândia? Por carta rogatória? É muito caro, não faz sentido nenhum isso acontecer. Eu nunca vi um caso como esse. Por isso que a gente tem até dificuldade de dar uma resposta um pouco mais consistente com base na doutrina e na jurisprudência. Eu não conheço casos desse tipo. Mas, hipoteticamente, se ele ocorrer, me parece que o parágrafo 2º do artigo 651, ele não permite essa ilação de que a justiça brasileira seria competente para apreciar esse caso. Eu acho que faz mais sentido no caso em que o empregado brasileiro ele foi contratado aqui para prestar serviço no exterior, ele foi contratado aqui, prestou serviços aqui no Brasil, mas
depois foi transferido para o exterior, vamos supor o Banco do Brasil, né? Tem uma agência lá em Nova York, então o empregado trabalhou aqui 10 anos, depois foi trabalhar mais 5 anos em Nova York, enfim. Aí faz sentido, quando a empresa, o empregador, tem algum vínculo com o Brasil, né? Se você for parar para pensar aqui no parágrafo 2º, ele permite esse tipo de interpretação. A competência das juntas de conciliação e julgamento, de novo, juntas, né? Não existem mais, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. O filial pressupõe que existe uma matriz aqui. Era de um empregador que tem algum vínculo aqui no Brasil, mas que o empregado, por algum motivo, foi trabalhar em uma agência bancária, caso tipo do Banco do Brasil, né? Ou filial no estrangeiro desta empresa que tem aqui algum tipo de vínculo no Brasil. Aí faz sentido. Agora, para aquele empregador que não tem nenhum vínculo com o Brasil, só porque o cidadão é brasileiro vai ajuizar a ação aqui, não faz muito sentido isso. Até porque na prática não vai ocorrer, porque seria muito caro para ele poder executar esse empregador, né, por meio de uma carta rogatória. Tá? Mas, para ser sincero, é o tipo de aprofundamento que a gente não vê nos livros, né, com muita frequência, e também eu não conheço nenhum caso, né, muito claro. Deve existir até, mas eu não conheço nenhum caso. E não há uma jurisprudência, eu posso dizer, de forma consolidada nesse sentido. Pois não, Ana Luísa? Professor, nesse caso de ter uma convenção internacional, acaba que vai seguir a regra, né? Porque no caso do Paraguai, por exemplo, você está prestando serviço lá, foi contratado lá, vai ser lá, mas não porque ele está seguindo a regra, mas sim por causa da cláusula, vamos dizer assim, né? Continua sendo uma exceção? Continua sendo uma exceção, porque às vezes ele pode até ter prestado serviço aqui no Brasil, no lado brasileiro, né? Porque tinha o lado brasileiro e o lado Paraguai, mas ali havia um tratado nacional excluindo digamos assim, a possibilidade da justiça brasileira apreciar aquele conflito. Entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Nada, nada. Bem, pessoal, e aí dando continuidade aqui, né? É, Como eu falei, não é possível o juiz de ofício, né, sem ser provocado, portanto, acolher a competência territorial. Não é possível que no contrato exista foro de eleição, né, ou seja, a escolha de qual é o foro competente. É até curioso, né, porque no tratado internacional é justamente isso que foi feito. Escolhemos, né, a justiça paraguaia para resolver esses conflitos aqui relacionados aos empregados que construíram a hidrelétrica de Itaipu. Mas é um tratado internacional que o próprio artigo 651, parágrafo 2º, permite. Aqui a proibição de foro de eleição é no caso de um empregador mal intencionado, contrata um empregado em Porto Alegre para prestar serviço em Porto Alegre e para dificultar o acesso à jurisdição desse empregado de Porto Alegre, fala o seguinte: olha, qualquer controvérsia decorrente desse contrato de trabalho vai ser decidido pela justiça, por alguma das varas de trabalho de Fortaleza. Né? Isso dificultaria muito o acesso à jurisdição do empregado que é considerado hipossuficiente. Beleza? A antiga redação do artigo 305 do parágrafo do CPC de 73, dizia também, dentro daquela lógica que a gente observou sendo reproduzida na própria reforma trabalhista, que a petição de exceção de competência territorial poderia ser apresentada no domicílio do réu, né, onde digamos assim, o recipiente se encontra, justamente para evitar custos. Essa lógica ela foi seguida, né, plenamente pela reforma trabalhista. E na minha visão, né, para não dizer que eu não elogio alguns aspectos da reforma trabalhista, que eu não sou apenas um crítico, né, contumaz, embora eu seja, né, enfim, a reforma trabalhista ela teve algumas coisas interessantes, como o artigo 800 da CLT, mas de resto, ela para mim ela é muito complicada, né? Assim, ela realmente ela parte de pressupostos bastante equivocados na minha avaliação, né? E acabou que o resultado a partir desse pressuposto foi o favorecimento não apenas dos empregadores com diminuição de direitos, mas especialmente da possibilidade desses empregadores, que figuram via de regra como reclamados, né, de tornarem o processo do trabalho mais burocrático.
quando na realidade a lógica tem que ser justamente a oposta, tornar o processo de trabalho mais célere, mais eficiente, porque estamos lidando com obrigações de natureza alimentar. Senhores, alguma dúvida em relação à competência territorial? Então, eu agradeço muito a participação de todos, né, em relação a esta questão, e vou encerrar aqui a nossa gravação.